Olá, pessoal, tudo bem? Então, nosso assunto de hoje é texto literário e não literário. Você já ficou em dúvida na hora de diferenciar um texto literário de um texto não literário? Então, eu quero que você diga para mim se você teve dúvida, tá bom? Escreve aí no comentário. E eu quero que você diga qual foi sua dúvida. O que dificultou você fazer a diferenciação entre um texto literário e um texto não literário? Diz aí pra gente. E eu quero que no final da aula você diga se você conseguiu também esclarecer todas as dúvidas. Ou se ainda ficou alguma dúvida. Se ficou, escreve pra gente aí no comentário, tá certo? Pra gente talvez até fazer um outro vídeo. Então, vamos lá. Há 4 aspectos que precisam ser considerados na hora de diferenciar um texto literário de um texto não literário. O primeiro aspecto é a forma. Os gêneros textuais têm formatos pré-definidos, pré-fixados pela sociedade. Por exemplo, um ofício que é emitido numa escola, numa empresa, uma receita culinária, uma receita médica, uma bula de remédio, um memorando, uma ata, um baixo-assinado, um currículo e tantos outros, né? Exemplos de gêneros textuais que fazem parte do grupo dos textos não literários. E na hora de construir esses textos, eles são bem próximos, né, do modelo padrão que se tem. Alguns são 100%, alguns têm um rigor maior, né, em seguir um formato como um ofício, por exemplo, em uma empresa, né? Outros são um pouquinho mais flexíveis, como uma notícia de jornal, mas todos seguem mais ou menos um formato e um padrão de elementos que devem ser inseridos. Já o texto literário, ele tem mais liberdade. O escritor, o artista da palavra, ele tem liberdade, ele tem a licença poética, tanto no uso das palavras, quanto na escolha da forma que ele quer dar ao seu texto. Então, veja o poema, por exemplo. Nós temos poemas com formatos diversos. Os poemas que são formados por estrofes, versos, com rimas, sem rima, mas que seguem aquele padrão mais clássico, e nós temos poemas que inovam, poemas que têm o formato de casa, de bicicleta, de coração, de árvore, de escada, de montanha. Então, o artista, ele pega o seu poema, vamos supor um poema que fala de montanha, e ele vai e compõe o seu texto no formato, ele organiza as palavras de modo que o visual nos remeta à imagem de uma montanha. Então, isso é liberdade quanto à forma. Então, o texto literário, o escritor, o artista, ele tem essa liberdade de dar ao seu texto o formato que ele quiser. Já nos textos em prosa, isso não acontece muito, como no romance, na crônica, no conto, na fábula, né? Não acontece muito essa variação, não costuma acontecer essa variação de forma, mesmo assim ocorrem variações. Nós temos romances que são compostos de uma sequência de cartas, né? Então, há uma brincadeira. Nos gêneros textuais literários, o artista ele tem uma liberdade, né, para brincar com a forma do seu texto. No texto não literário, não tem muito essa liberdade. Pode haver pequenas variações em alguns gêneros, como, por exemplo, bula de remédio. A depender do remédio, você vê uma diferença de uma bula para outra bula, mas o padrão é bastante semelhante, tá bom? A linguagem. A linguagem é outro ponto importantíssimo ao você diferenciar um texto literário de um texto não literário. O texto não literário, geralmente, ele traz uma linguagem objetiva, uma linguagem denotativa. A linguagem denotativa é aquela que traz o significado literal das palavras. Uma palavra que diz aquele significado, ela expressa exatamente o significado que está no dicionário. Então, esse é o sentido denotativo, tá? Já no texto literário é o oposto. A gente tem uma linguagem subjetiva, uma linguagem que pode gerar
inúmeras interpretações, a depender de quem lê. A gente tem uma linguagem conotativa, um texto em que traz palavras, né, com significados que não são aqueles significados que estão lá no dicionário, remetem a outros significados. Quando você lê um texto literário, imagens são formadas na sua mente, né? Então você viaja, você forma imagens, desperta suas emoções, seus sentimentos, suas percepções, né? Percepções diferentes a respeito das coisas. Então, tudo isso é emanado através do texto literário, por causa desse jeito como a linguagem é apresentada, uma linguagem subjetiva, uma linguagem conotativa, rica em figuras de linguagem, em metáforas, em prosopopeias, e etc. Tá bom? A significação. Então, um texto não literário, ele tem uma significação mais próxima do real, né? É uma significação objetiva, uma significação denotativa, que se aproxima da realidade. O texto não literário, ele te leva a mundos diferentes, né? Ele não tem compromisso nenhum com a realidade. Ele tem um compromisso com a verossimilhança. Tem que haver no texto literário também alguma ligação com a realidade, mas ele não tem esse compromisso, ele não tem essa obrigação com a realidade. Então, mistura-se realidade e fantasia, e você viaja, você sonha, né? Quando você lê o texto literário. A finalidade comunicativa. Então, a finalidade do texto não literário é uma finalidade mais utilitária, porque aquele texto, ele tem uma utilidade, né? Ele tem um objetivo bem específico. O texto não literário, a finalidade dele é estética, né? A finalidade dele é com a fruição, com o prazer, com a estética, tá certo? De você ler aquele texto e você se deleitar daquela leitura, você ter aquele momento de lazer, de entretenimento através daquela leitura, ok? Então, a gente já fez uma visão geral, agora vamos ver mais, de forma mais específica, mais detalhada, e fique até o final para você fixar bem esse conteúdo e nunca mais esquecer. Vamos lá? Então, aqui, texto não literário. Vocês já ouviram, agora vamos ouvir e visualizar, para a aprendizagem ficar melhor. E depois a gente vai ver exemplo, tá bom? Então, texto não literário. Número 1, função utilitária e referencial. Lembra das funções de linguagem? A função referencial, centrada na mensagem, no conteúdo. Então, no texto não literário, a gente tem a função utilitária, porque ele tem uma utilidade específica, um objetivo específico, e tem a função referencial, porque está centrada no conteúdo, na mensagem, tá? Visa fornecer uma informação. A linguagem é denotativa, ou seja, apresenta o sentido literal das palavras, é referencial, porque ela traz a informação, a preocupação com a informação, com o conteúdo, é objetiva, direta, né, e clara. Então, não pode haver margem para ambiguidades no texto não literário. Não pode haver margem para diversas interpretações. A linguagem tem que ser clara. Ela tem que dizer exatamente aquilo que ela pretende dizer. É o que acontece na redação do Enem, né? Onde a linguagem também deve ser referencial, objetiva e clara. Relata fatos reais e não utiliza figuras de linguagem e recursos estilísticos que comprometam a compreensão da informação. Então, veja a preocupação do texto não literário com que o leitor compreenda aquela informação, né, da forma como se pretende que o leitor compreenda.
sem interpretações diversas, sem dúvidas, sem ambiguidades. Ok? Vamos para o texto literário. Função estética. A preocupação com a forma do texto, com a função, com o poder que o texto vai ter, né, de gerar fruição, de gerar entretenimento, tá bom? Visando entreter o leitor. Função emotiva. Então, é um texto que traz uma linguagem subjetiva, né? E por isso ele pode despertar no leitor emoções, sentimentos, visando criar expressividade e despertar sentimentos e emoções no leitor. Linguagem conotativa e polissêmica, ou seja, que apresenta vários sentidos, pode apresentar vários sentidos e até ambiguidade, gerando uma multiplicidade de interpretações. Então, essa multiplicidade de interpretações não pode ocorrer no texto não literário. Reflexão sobre a realidade, que leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. Então, no texto não literário, o escritor está preocupado em representar a realidade. No texto não literário, o escritor está preocupado em refletir sobre a realidade, de acordo com as crenças que ele traz, de acordo com as visões de mundo que ele traz. Então, ele vai fazer essa reflexão, tá certo? E figuras de linguagem e recursos estilísticos, produzindo imagens, beleza, musicalidade e harmonia. Então, as figuras de linguagem, elas trazem outros sentidos para as palavras, para as frases, tá? Produz imagens que você visualiza quando você está lendo, beleza, musicalidade através das rimas, das aliterações e a harmonia, ok? Que sempre ocorre nos bons textos literários, tá bom? Vamos fazer agora uma comparação entre o texto literário e não literário em alguns aspectos para você fixar um pouquinho mais. Diferenças. O texto não literário, linguagem impessoal, objetiva. Texto literário, linguagem emotiva e subjetiva. Texto não literário, linguagem denotativa. Texto literário, linguagem conotativa. Texto não literário, representação da realidade tangível. Tangível, aquilo que você pode comprovar, que você pode perceber, que você pode ver. Texto literário, recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, somente literária, que não existe de fato. Texto não literário, atenção, prioridade à informação. E texto literário, apuro nas expressões. Faltou aí o nas. Então, a preocupação em apurar, em ter um apuro com essa linguagem, um cuidado com essa linguagem, tá bom? Na elaboração dessa linguagem. Então, exemplos de textos literários. Poemas, romances, contos, novelas, fábulas, crônicas, peças de teatro, letras de música, etc. Exemplos de textos não literários. Notícias, reportagens, artigos científicos, manuais de instrução, dicionários, enciclopédias, receitas de culinária, né? As guias de beleza, bulas de remédio, etc. Aqui a gente tem um exemplo de texto não literário. Uma receita culinária, brigadeiro, ingredientes, uma caixa de leite condensado. E aí tem os outros ingredientes, em seguida o preparo. Em uma panela funda, acrescente o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. A gente não vai ler tudo porque não é necessário, mas veja aí, né, a forma e o utilitarismo, né, o objetivo desse texto, que é informar e também guiar o leitor a seguir aí o passo a passo para atingir o objetivo de fazer essa receita culinária. Então, a gente vê aí a função referencial nos ingredientes e também a função conativa aí no modo de preparo.
Agora veja o texto literário, Receita da Felicidade. 1 quilo de sorriso, 2 quilos de bom humor, 5 mililitros de abraços, 2 litros de perdão e, no final, uma pitada de amor. Modo de preparo. Adicione tudo isso todos os dias na sua vida. Misture um pouco de amigos, família e tudo que te faz bem. Junta tudo num só coração, aqueça com 1000 abraços e palavras de carinho. Rendimento, uma porção de vida mais feliz. Quem produziu esse texto foi Mona Manica, né? Estava sem acento, então fica aí. Ok, gente, veja que não há algo tangível nesse texto, não há algo palpável, ele não está retratando a realidade tangível, né? É um texto que traz o quê? É um texto que traz uma linguagem conotativa, a gente tem metáforas, né? E a gente tem uma linguagem subjetiva, despertando sentimentos, despertando emoções. O formato do texto é uma brincadeira, porque ele tem a forma de uma receita e ele realmente segue os passos de uma receita, mas só que não é uma receita literal, né? Não é uma receita utilitária, não é uma receita objetiva prática. É uma receita literária, a receita da felicidade. Agora a gente tem aqui um verbete de dicionário para a palavra amor. Significado de amor, substantivo masculino, sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. Casei-me por amor, tá? E tem outros significados. Agora veja aqui uma estrofe do poema de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, a gente não tem algo nada objetivo aqui. A gente tem um texto muito subjetivo, repleto de paradoxos, né? Porque ele começa dizendo, amor é fogo que arde, sem se ver. É ferida que dói, mas você não sente a dor. Então, a gente tem aqui um texto repleto de paradoxo, a gente tem musicalidade, a gente tem forma, a gente tem ritmo, a gente tem subjetividade, linguagem figurada, não é? Conotativa, ok? Então, veja a diferença do verbete de dicionário e da estrofe do poema de Camões. Então, pessoal, é isso aí por hoje. Fiquem com Deus. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários, tá bom? Um beijo. Tchau.